Olá, você já percebeu que oração pública é diferente da oração que a gente faz nas nossas casas, na individualidade? Uma primeira diferença que todo mundo se lembra é a diferença da voz. Quando você ora em público para que outras pessoas acompanhem e digam amém ao final, precisa haver compreensão, então você precisa orar com uma dicção adequada, precisa orar com um volume de voz adequado para o espaço, para a quantidade de pessoas e tudo mais. Num ritmo também, né? Não pode ler a oração ou falá-la, no caso da oração espontânea, apressadamente. Tem que ter uma pausa, tem que ter um tempo adequado. Mas não é nisso que eu estou pensando, não. É no conteúdo. Uma pessoa hoje comentou comigo pelo Facebook, eu respondi por escrito, mas quero compartilhar aqui a reflexão também. Comentou que em alguns momentos na igreja, o pastor faz a oração e acrescenta umas petições que ela nunca faria, e de um modo meio estranho, e que ela se sente assim um pouco incomodada, não querendo assentir com o amém ao final, mas o faz, a maioria das vezes, porque há um constrangimento, né? Ela está ali no momento do culto, não quer ficar de fora, não quer se excluir disso. Eu comentei assim, olha, que realmente isso não deveria acontecer, porque para a oração, o pastor precisa preparar a oração pensando que é a oração da igreja. Se é a oração feita em público, a oração não é minha, é exclusiva. Então, assim, há certas petições que podem ser feitas no âmbito mais privado, mas que não cabem quando a oração é da congregação em conjunto, é a oração da igreja. Percebe isso? Então, por exemplo, né, agora no tempo de pandemia, eu escutei algumas orações para as quais eu não diria amém. Né? Orações que estavam assim permeadas por opiniões muito radicais sobre o que vinha acontecendo e opiniões até sem fundamento, né? Dizendo para Deus coisas assim muito estranhas, e eu me calei. Né? Eu disse a ela, essa pessoa, isso. Em algumas ocasiões eu não disse amém. Mas eu conto um caso assim fora do contexto atual, que aconteceu também, mas eu vou mudar alguns dados, né? Os dados históricos eu mudo para evitar qualquer desvio do assunto. Imagine então que temos uma cidade, a cidade de Macondo, e o prefeito da cidade de Macondo está sofrendo um processo de impeachment. Né? Está lá todo mundo decidindo isso, o legislativo pensando como vai resolver, como vão voltar a questão. E aí no culto, durante esse processo tem um culto lá na cidade, na congregação de Macondo, e o pastor resolve orar, ele tem que orar pelas autoridades, então ele ora assim, que o prefeito João das Couves, que o pastor pensa que é um bom prefeito, que até está agindo com justiça, meio injustiçado, né? E aí o pastor ora que o prefeito João das Couves, aqui de Macondo, possa concluir o seu tempo previsto, né, na administração municipal, que ele passe por essa, né, e não resulte em impeachment realmente esse processo. Estaria correta a oração? Olha, se ele faz essa oração na casa dele, com a família, se a família concorda com ele, eu não vejo problema. Né? Se ele tem uma convicção, ele fala com Deus em oração conforme sua convicção. Mas sendo a oração da igreja, essa petição não cabe ali. Porque veja, na igreja e nessa congregação, nós temos um só batismo, uma só fé, um só Senhor, mas temos opiniões diferentes sobre os acontecimentos, opiniões diferentes sobre os personagens públicos, sobre pandemia, sobre diversas coisas. Como que eu vou colocar a minha opinião pessoal, né, numa petição dessas, para que todos dessa congregação digam amém? Isso vai gerar um constrangimento desnecessário e deixa de ser a oração que é de todos. Mesmo que a pessoa diga amém a contragosto, ela não orou junto com você, ela ficou incomodada. Então o que faz? Né? Não pode orar, mas Deus está mandando orar pelas autoridades. Primeira coisa, né? O legislativo também é autoridade lá na cidade de Macondo. Então oremos, né? Oremos pelas autoridades, mas de uma forma que
não se defina a questão, né? Não se vote ali na questão. Por exemplo, orar para que todo o processo seja feito com lisura, que a justiça prevaleça, né? Você não define qual a sua opinião sobre a justiça nesse caso, mas você coloca nas mãos de Deus que a justiça prevaleça, que o processo seja conduzido com sabedoria e não aconteça de as pessoas cederem a interesses pessoais nesse momento. Percebe que essa oração todos podem fazer. Seja você que concorda com o impeachment do João das Couves de Macondo, seja você que discorda. Essa oração pode ser a oração da igreja. Mas agora, orar contra ou a favor, pessoas que ocupam cargos de autoridade específicos assim, né, nessas situações, não dá. Né? Não dá. Você ora de uma forma que seja a oração da igreja. Né? A unidade da igreja não está nas suas opiniões sobre cada coisa, sobre cada acontecimento. E uma coisa importante aqui também, né? O pastor, embora ele fale, ele tem que falar a palavra de Deus, mas as opiniões gerais do pastor sobre os mais diversos assuntos não valem mais do que as opiniões dos membros da congregação. Às vezes a gente tem essa ilusão, né, de que quem fala e tem esse direito de falar tem que expor a sua opinião não vai ser contestada. Né? E essas opiniões são opiniões humanas do nosso, né, de como as coisas funcionam na sociedade. O professor fala, ele fala, né, não é porque ele fala que a opinião dele é sempre a melhor. O pastor fala, sim, mas também não. E o pastor tem que saber disso, que a sua opinião é falha como de qualquer um. É mais uma opinião ali. No que diz respeito a diversos assuntos, né? Agora, quando a questão é teológica, a questão é bíblica, e sim, a opinião do pastor tem um peso maior, não é infalível, mas porque, em princípio, ele está preparado para ensinar em público. Né? E ele foi chamado, e ele foi ordenado para isso fazer. Mas veja bem, né? Então isso que eu penso que é uma questão muito séria. Eu disse para a pessoa que me perguntou sobre isso hoje que de fato eu muitas vezes me calei e não disse amém ao final de algumas orações. Eu sei que isso é incômodo, mas eu não posso dizer amém se eu não concordo com o que foi orado. E nesses casos estranhos, assim, competições completamente fora do bom senso, e fora do que é possível numa coletividade, eu não disse amém. Né? Não me sinto mal por isso, nesse sentido de, eu fiquei de fora. Eu me sentiria muito mal se eu não valorizasse, assim, a minha palavra. Dizer amém é uma coisa muito séria, até por isso nós devemos ouvir bem a oração que se faz. Eu estou dando o meu assentimento, eu estou me unindo a essa prece como se ela fosse minha, porque ela é minha também, já que ela é da congregação, né, em princípio. Mas eu digo, não, isso não está bom, né, não vou orar. O que fazer então? Né? Eu acho que se for recorrente isso, se você tem, né, uma pessoa que é um líder que faz isso com muita frequência, de fazer petições muito específicas e impondo opiniões pessoais na oração, eu acho que é o caso de talvez conversar com amor e dizer assim, meu querido, né, ou minha querida, vamos conversar aqui, isso não está bem, eu não posso dizer amém, mas a verdade é essa, não, eu sei, mas é opinião, né, tem uma opinião sustentando essa petição, e nós sabemos que essa opinião não é de toda a congregação. Se em algum caso, né, outra coisa que eu penso também, a petição está perfeita, mas as pessoas estranharam, talvez assim, pelo ensino, possa se conduzir a congregação a poder orar junto àquilo. Não é para surpreender as pessoas com uma petição estranha, correta, mas que soa um pouco assim atípica, nesse sentido assim, olha, nós vamos orar hoje por isso e temos um fundamento para isso, tem uma razão para isso. Né? Mas olha, isso não vale para questões de opinião sobre acontecimentos pontuais. Né? Não é também para pegar a Bíblia e tentar justificar uma opinião que não tem nada a ver com a fé. Né? Mas pensei na possibilidade, né, de alguma
petição muito correta biblicamente, muito sensata, mas geraram estranhamento. O ensino resolve isso. Mas fora essa situação, eu acho que esse vídeo serve para nos lembrar disso. Né? Vamos cuidar do que oramos em público, como oramos em público e como construímos nossas petições. Né? Lembrando que nós não somos os donos da verdade sobre cada coisa que acontece e nós não estamos orando nas nossas casas quando oramos na igreja. Né? Se é para as pessoas dizerem amém, tenhamos um cuidado especial com isso. É só isso, né? Que nós possamos orar mais, né? Possamos orar juntos, possamos orar com muita sabedoria, ajudados pelo Espírito Santo e dizer amém com tranquilidade. Bênção de Deus e até a próxima.